Olá, tudo bem, queridos alunos? Aqui é João Garcia, estou junto com a professora Marta Garcia. Vamos começar mais uma aula aqui. E hoje a gente vai falar aqui da prova de proficiência em inglês da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E vamos atualizar, né? Nós já temos esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube e vamos fazer uma atualização aqui dessa aula. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês como é essa prova. Vamos trazer um simulado que a gente desenvolveu, a professora Marta e a nossa equipe. A gente desenvolveu com base no feedback dos nossos alunos, com base na nossa experiência, com base no edital. Vamos ensinar para vocês como resolver cada tipo de questão para que vocês saiam daqui sabendo como resolver essa prova. Vai ser uma aula show, maravilhosa, tá bom? Então, vou falar aqui nesse começo um pouquinho das características que já no edital a gente já tem essas informações para você saber um pouco de como é que está essa prova atualmente. Então, quais são as informações que eles passam já para a gente estar sabendo? O tempo de realização dessa prova é de 40 minutos. Então, é uma prova curta, né? Então, o tempo é o que mais pega os alunos. Então, você realmente precisa de uma boa preparação por conta do tempo curto. São aproximadamente 7 questões. Isso varia um pouco, mas em média são 7 questões a prova. O texto a ser interpretado tem aproximadamente 25 linhas e um nível de complexidade difícil. Os tipos de questões variam entre múltipla escolha e questões abertas. Então, tem algumas questões de múltipla escolha e questões abertas. Quando as questões são abertas, as respostas devem ser dadas em português. Então, você não precisa escrever em inglês. Então, você não precisa ter habilidade de escrita. Permanece somente a habilidade de leitura. Então, você não precisa se preocupar com isso. Quando a questão é aberta, a resposta é em português. O enunciado das questões normalmente tem vindo em inglês. Pode variar algumas vezes, né? A gente vê que tem uma variação, às vezes em inglês, às vezes em português, sendo que mais recentemente uma incidência maior das questões tem vindo em inglês. Mas isso não faz diferença. A gente vai ver no decorrer da resolução aqui do nosso simulado que tanto faz. Os alunos se assustam um pouco com isso, mas isso é indiferente. Não fica mais difícil por isso, tá? Aí, algumas questões que a gente vê com muita frequência. E aí, são algumas dicas aí para você já estudar para esse tipo de questão. Quase sempre tem uma questão de referência pronominal. Quase sempre tem uma questão de sinônimos. Quase sempre tem uma questão onde se pede para traduzir um dos parágrafos do texto, né? Para traduzir só um dos parágrafos, fazer uma tradução do inglês para o português. Outra questão também muito frequente é eles pedem qual o melhor título para o texto, né? Assim, qual é a ideia central do texto. E quase sempre tem uma questão, ou tem questões de verdadeiro ou falso, tá certo? Então, essa aqui é uma geral de como é que é a prova. Já dá para você saber como é essa prova. Esse é um panorama geral. Mas o nosso vídeo não vai ficar só nisso. Nós vamos dar agora para vocês algo muito melhor, né? Nós vamos mostrar um simulado que a gente desenvolveu e vamos dar para vocês como resolver esses tipos de questão. Vamos lá? Eu vou passar aqui para a professora Marta para a gente pegar e apresentar para vocês esse simulado da nossa equipe e estratégias de resolução desses tipos de questões. Ok, tudo bem? Vamos lá. Nosso objetivo é que você se saia muito bem nessa prova. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê que eu digo isso? Porque nós aqui estamos fazendo o nosso melhor. O João, eu, a Sinara, toda a nossa equipe, passamos aqui o tempo pensando o que nós podemos fazer de melhor para que o nosso aluno aprenda, para que o nosso aluno arrase na prova dele, não é? Então, vamos lá. Quando você chegar para resolver a sua prova, primeira coisa, temos uma orientação geral. Porque o aluno, ele pensa assim, professora, o que eu devo fazer quando eu chegar, pegar a minha prova? Eu devo primeiro ler o texto, aí eu traduzo o texto todinho e vou resolver as questões? Olha, queridos, 40 minutos é muito pouco tempo. Não dá para fazer isso de jeito nenhum. Então, você vai pegar a sua prova, né? Lá no computador que você vai resolver, e você vai direto para as questões, certo? Deixa o texto quietinho lá e você vai para as questões. Então, você vai, e eu vou resolvendo aqui, nós fizemos aqui uma provinha, né, um simulado, como se fosse a prova, para vocês verem como é que eu faço conta que eu sou você. Estou lá resolvendo a minha prova. Aí, deixei o texto lá de lado e fui para a primeira questão, tá certo? Então, olha lá. Questão 1 diz assim.
Which word is an appropriate synonym for consideration as used in a context? Consideration refers to something of value exchanged between the parties. Então, uma pergunta. E este modelo de pergunta aqui, de questão, é um tipo que a gente chama de questão de sinônimo. Nós já falamos em outros vídeos que existem vários tipos de questões na prova da UFSC, né? Então, essa aqui é aquele tipo de sinônimo. Você vai ter que substituir a palavra consideration por uma dessas opções aqui, A, B, C ou D. Professora, como fazer essa questão? No caso aqui, a minha sugestão é, você vai pegar a letra A, que diz negotiation, e vai substituir aqui dentro da sentença. Então, você diria, negociação se refere a algo de valor trocado entre as partes. Guarda lá. Agora vai fazer na letra B, que é pagamento. Pagamento se refere a algo de valor trocado entre as partes. Terceiro, deliberação refere-se a algo de valor trocado entre as partes. E, por último, você vai substituir exchange. A troca significa algo de valor trocado entre as partes. Então, nós podemos ver aqui que o que faz mais sentido aqui é a palavra exchange, que é a troca, não é? Então, aqui a opção correta seria exchange. Então, essa questão de sinônimo, a melhor coisa que eu consigo ver para orientar vocês seria fazer a substituição das palavras. Agora, o João, ele quer dar aqui uma dica muito boa para vocês aqui nessa questão, para que você, como se preparar para fazer melhor essas questões de sinônimos na prova. Uma das melhores formas, né, de você conseguir se preparar para questões de sinônimos é ampliando bastante o seu vocabulário. Então, nós temos um estudo aqui dentro da empresa das 250 palavras mais utilizadas na língua inglesa e que elas são muito recorrentes dentro das provas de proficiência de mestrado e de doutorado. Então, você pode fazer o seguinte, escreve o teu e-mail aqui nos comentários desse vídeo que a gente envia para você gratuitamente por e-mail essa lista das 250 palavras, tá ok? É um presente para vocês. Coloca o teu e-mail aqui nos comentários que a gente envia essa lista para vocês desse estudo. Olha aí, muito bom, não? Pois é. Então, agora, vamos fazer a questão 2. A questão 2, gente, diz simplesmente assim, true or false, para você escolher, né? Se é verdadeiro ou falso. Bom, como resolver essa questão? Aqui tem 1, 2, 3, 4 sentenças para você resolver se é falso ou verdadeiro cada um. A sugestão aqui é aplicar a técnica de scanning. Como que é essa técnica, teacher? Você vai pegar a primeira sentença, aqui, ó. A valid commercial contract must include elements such as offer, acceptance, consideration, mutual assent and legality. E vai ver aqui qual é aqui as palavras-chave, né? Então, aqui você encontra must include, como sendo o verbo aqui dessa oração, e antes aqui você vai encontrar ó, valid commercial contract, que seriam as palavras-chave aqui dessa oração. Com essas palavras-chave, você vai ao texto procurá-las. Então, você vê aqui no segundo parágrafo, vejam aí no início do segundo parágrafo, você vai encontrar ó, a valid commercial contract. Aí você vai ler toda essa oração aí. Né? Aí você lê, ó, valid commercial contract must contain several key elements. Offer, acceptance, consideration, mutual assent and legality. Ok. E aí você agora leu lá, agora você vai ler aqui. Né? E vai lendo aqui, você vai observar que a valid commercial contract must include elements such as offer, acceptance, consideration, mutual assent and legality. Você vai ver aqui que isso está verdadeiro, né? True. Então, você já coloca aí, marca aí que está true, ok? Na segunda, você vai ter oral contracts are never legally binding and cannot be enforced in court. Então, queridos, aqui as palavras-chave seriam oral contracts. Você vai lá procurar onde você vai encontrar esse oral contracts. Então, olha lá no terceiro parágrafo, na segunda linha, lá no finalzinho.
Terceiro parágrafo, isso. Oral contracts can also be legally binding, though they may be harder to prove in court. Então, os contratos orais também podem estar legalmente vinculativos embora eles possam ser mais difíceis de provar, serem mais difíceis de ser provados no tribunal. Agora vamos ver o que está dizendo aqui, que os oral contracts are never legally binding. Olha aqui, gente, aqui já está falso. Os contratos orais nunca são legalmente vinculativos. Quer dizer, falso. A terceira, specific performance is a remedy that requires the breaching party to fulfill their contractual obligations. Queridos, aqui é specific performance, as palavras-chave. Então, você vai vir aqui no specific performance, aqui, não é? No próximo parágrafo, na terceira linha, de baixo para cima, que diz, né? Specific performance is a court order requiring the breaching party to fulfill their contractual obligations. O que está dizendo aqui? Que specific performance is a remedy that requires the breaching party to fulfill their contractual obligations. Então, está verdadeiro. E o último diz, implied contracts are created by the explicit agreement of the parties involved. Vou lá no implied contracts. Implied contracts. Eu vou ver aqui onde que eu vou achar meu implied contracts. Olha, o implied contracts, gente, está no terceiro parágrafo, na terceira linha, no finalzinho. Terceiro parágrafo, na terceira linha, no finalzinho. Diz assim, implied contracts are created by the actions or circumstances of the parties involved, even if no explicit agreement is made. Quer dizer, que os contratos implícitos são criados por ações ou circunstâncias das partes envolvidas, mesmo se nenhum acordo explícito seja feito. Então, gente, agora volta para cá, né? Os contratos implícitos. Diz assim, ó, que os contratos implícitos são criados por acordos explícitos das partes envolvidas. Então, tá falso. Ok? Então, resolvida a segunda questão. Aí, pessoal, só uma coisa que é bastante importante destacar nessa técnica de scanning é o quê? Ela é uma técnica que a essência dela é a essência que é uma técnica de localização da informação, ou seja, localização das respostas no texto. E isso faz com que a gente ganhe tempo. E o que é o ponto-chave das provas da maior parte das provas de proficiência, e principalmente nessa da UFSC? Essa é uma prova só de 40 minutos. Então, o ganho de tempo é fundamental. Então, você vê como a gente conseguiu agilizar a resposta dessa questão 2, que não é que você vê que você tem que resolver item por item. Então, você identificar cada resposta de maneira rápida no texto, você ganha muita velocidade para que você tenha tempo para resolver as demais questões. Por isso que é muito essencial, né? Essa dica vale ouro em pó. Ouro em pó. Vocês estão vendo o ouro caindo aí, pessoal? Olha o ouro caindo aí na mesinha de vocês. Muito bom, queridos. Agora nós vamos para a terceira questão que diz assim. Suggest an appropriate title in Portuguese that summarizes the main idea of the text. Sugira um título apropriado em português que resuma a ideia principal do texto, queridos. Em qualquer circunstância que a prova de vocês falar em ideia principal de texto, vai aqui uma dica maravilhosa. Pense em quê? No primeiro parágrafo do texto. Por que, teacher? Porque o primeiro parágrafo do texto traz a ideia central do texto, gente. Isso é maravilhoso saber disso. Isso é maravilhoso saber disso. Você sabe disso? Você já dá a resposta. Qual é a ideia principal do texto? Você já vai para o primeiro parágrafo, lê, entende e dá a resposta, certo? Aqui ele quer que você dê um título para o seu texto em português a partir da ideia principal do texto. Então, você vai ler o primeiro parágrafo, bem, entender muito bem e dizer em português um título. Pronto, resolveu a questão. Gostaram?
Eu botei essa aqui para mim, ó, se fosse eu fazendo a prova. Eu botei assim: compreensão dos direitos e obrigações das partes envolvidas em um contrato comercial. Pronto. Gostaram da minha? Pois é. Agora vamos para a questão 4. Questão 4 diz assim: based on the text, which statement accurately reflects the importance of commercial contracts in business transactions? Baseado no texto, qual sentença precisamente, acuradamente, reflete a importância dos contratos comerciais nas transações comerciais? Ora, ele quer saber aqui, gente, qual a sentença que vai refletir a importância dos contratos comerciais. Aí, aqui embaixo tem a letra A, você vai ler todas elas, certo? Vamos resolver essa questão aqui, melhor maneira. Você lê a letra A que diz assim: contratos comerciais são geralmente desnecessários, como a maior parte das transações comerciais podem ser conduzidas baseadas em uma confiança mútua. A letra B: a proposta primária dos contratos comerciais é complicar as transações de negócios com um jargão legal desnecessário. A letra C: os contratos comerciais ajudam a assegurar as transações comerciais para que elas sejam conduzidas suavemente e de uma forma previsível ao definir os direitos e obrigações das partes envolvidas. E a letra D diz que os contratos written contracts are the only form of commercial contracts that are legally binding and enforceable. Os contratos escritos são a única forma de contratos comerciais que são legalmente vinculativos e executáveis. Ok. Bom, gente, vocês estão vendo pela lógica aqui que a resposta é a letra C. Certo? Então, essas aqui, você assinalar a resposta, né? Você pode fazer de duas maneiras. Fazer como eu fiz, primeiro, ler de uma por uma, e aí, de repente, você já vê que tem uma resposta lógica. Ou, se você não conseguir uma resposta lógica, a segunda maneira, você, na letra A, risca commercial contracts. Na letra B, the primary purpose. Na letra C, commercial contracts. Letra D, written contracts. E aí você vai, isso aqui como sendo palavra-chave, aí você vai de uma por uma no texto, lê aquele pedacinho e volta confirmando se é falso, se é verdadeira, e resolve a questão, certo? Também utilizando a técnica de scanning. Exatamente, mesma técnica de scanning. Gente, agora nós temos aqui uma questão que ela vai estar sempre lá esperando vocês na prova. E se você não tiver tido essa explicação que eu vou dar agora, não faz a questão. Se tiver tido a explicação, fica fácil. Se nunca tiver tido a explicação, perde a questão. Que é uma questão de referência pronominal. Que é isso, teacher? Essa questão aqui, ó. Por exemplo, the word they in the sentence, they provide a framework for business relationships and help ensure that transactions are conducted smoothly and predictably. In the fifth paragraph, refers to. Então, aqui ele está dizendo para a gente ir lá para o quinto parágrafo. Vamos lá? No quinto parágrafo do texto, tem a palavrinha they. Acharam aí? Palavrinha they no quinto parágrafo. Então, você vai lá e encontra a palavrinha they. Ele está querendo saber a que esta palavra they está se referindo. Muitos alunos fazem essa questão assim, pensando que o que é que significa a palavra they. Gente, aí erra de cara. Não é isso que ele está pedindo. Ele está querendo saber. Essa palavra they que aparece aqui, ela está se referindo a algo que foi falado anteriormente. Então, se ela está se referindo a algo que foi falado anteriormente, você tem que ler pelo menos uma sentença antes da palavra. Quer ver? In conclusion, commercial contracts are vital to the functioning of the business world. Traduzindo, em conclusão, os contratos comerciais são vitais para o funcionamento do mundo dos negócios. They provide, eles fornecem. Aí eu faço a seguinte pergunta: eles quem? Quem fornece uma estrutura para os relacionamentos de negócio? Quem?
Os contratos comerciais. Então, esse they aqui está se referindo aos contratos comerciais que foram falados anteriormente. Isso é que é referência pronominal, certo? Então, a resposta aqui seria a letra B, contracts, ok? Então, a dica é que está na frase anterior à palavra que é Exatamente. solicitada, né? Exatamente. Olha, só tem esse jeito de resolver, né? Muita gente não sabe disso e fica traduzindo aquela palavra ou o que está para frente e aí erra tudo, né, gente? Bom, vamos à questão do 6. Nós vamos ter true or false, né? Como falso e verdadeiro. E aí, a questão vai ser... A primeira, consideration as a commercial contract can include goods, services, money, or a promise to do or not to do something. Queridos, qual é a palavra-chave aqui? Consideration in a commercial contract. Aí eu vou lá para meu textinho, para ver se isso aqui inclui mesmo. Goods são mercadorias, se inclui mercadoria, serviços, dinheiro e uma promessa para fazer ou não fazer algo. Né? Se isso for verdade, eu boto aqui true. Então, vamos lá. É também outra questão que você resolve com a técnica de scan. Você marca aqui a palavra-chave e vai consultar no texto. Exatamente isso. Então, você vê que a técnica de scan é aplicada, né, a várias questões dentro da prova. É porque é a melhor maneira de fazer, gente. Não tem outra. Se você fizer desse jeito... Vamos procurar aqui a palavra consideration. Me ajuda aí a achar a palavra consideration. Achei. Então, gente, é o seguinte, ó. Ele está no segundo parágrafo, na terceira linha. Olha aí, que diz assim, ó. Consideration, a consideração se refere a algo de valor trocado entre as partes, as quais podem ser. Quais são as coisas que podem ser? Podem ser as goods, as mercadorias, os services, que são os serviços, money, que é o dinheiro, or a promise, ou uma promessa, to do, de fazer ou não fazer algo. Vamos ver o que está dizendo lá. Consideração é um contrato comercial que pode incluir, tá aqui, as mercadorias, o serviço, o dinheiro, ou uma promessa de fazer ou não fazer algo. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Vamos para o breach. Essa palavra breach, gente, significa violação, uma palavra muito própria do direito, né? Aí vamos atrás do nosso breach aqui. Quem acha aí o breach? Onde é que vai aparecer o nosso breach? Está aqui, o breach, gente, está no 1, 2, 3, no quarto parágrafo da primeira linha. The breach of a commercial contract. A violação de um contrato comercial ocorre quando uma parte falha em cumprir as suas obrigações, como especificado no acordo. Vamos ver o que está dizendo aqui. A violação de um contrato ocorre quando ambas as partes falham em cumprir suas obrigações, como especificado em um acordo. É isso que está dizendo lá? Não, lá está dizendo que uma parte. Aqui está dizendo que é ambas as partes. Falso. Vamos para o terceiro. Cancellation and restitution. Cadê o cancellation? Vai descendo procurando cancellation. And the breach remedies. Aqui, ó. Tá, 1, 2, 3, quarto parágrafo, o cancellation, é lá no final do quarto parágrafo, cancellation and restitution, o cancelamento e a restituição permitem que o non-breaching party, que é a parte que não fez violação, né, que não houve violação, conclua o contrato e seja restaurada na posição original antes do contrato ter sido feito. Vamos ver o que está dizendo aqui. Que a cancelamento e restituição, como sendo remédios, permitem que o non-breach party, quer dizer, a parte que não fez essa violação, conclua, termine o contrato e seja restaurada na sua posição original antes do contrato ter sido feito. Verdadeiro, não é? Muito bem. E o último diz que os contratos escritos, os written contracts, são geralmente mais fáceis de executar do que os contratos orais. Vamos ver se isso é verdade? Written contracts. Onde é que tem os written contracts? Aí. Procura os written contracts. Então, gente, os written contracts estão aqui no terceiro parágrafo, na segunda linha,
que diz assim: while written contracts provide clear documentation of the terms and are generally easier to enforce, oral contracts can also be legally binding, though they may be harder to prove in court. Então, eles estão dizendo aqui, né? Bem que no começo já diz aqui, né? Enquanto os contratos escritos fornecem uma documentação clara dos termos e são geralmente mais fáceis de executar, os contratos orais podem também ser legalmente vinculativos. Então, quer dizer que os escritos são mais fáceis de executar do que os orais. Então, aqui está dizendo, na questão, que os contratos escritos são geralmente mais fáceis de executar do que os contratos orais. Então, está certo, né? Pronto, resolvida a sexta questão, como diz o João, também com a técnica de scanning. Essa técnica, gente, é uma salvação para vocês na prova da UFSC. É ou não é? Então, agora nós estamos encerrando a nossa prova, não é isso? Nosso simulado. E aí, eu quero que você ganhe o seu ponto aí nessa questão de tradução. Inclusive, você pode treinar na sua casa, não é? Pega aí vários parágrafos aí de provas diferentes e já vai treinando como fazer isso. É uma coisa que você pode realmente treinar bem antes de fazer a prova. Vale a pena. Como é que você vai treinar? Primeira coisa, você vai considerar que quando você pegar o parágrafo para traduzir, você não vai sair assim, traduzindo palavra por palavra, não, tá certo? Por quê? Eles não querem uma tradução literal do parágrafo. Eles querem que você leia o parágrafo, compreenda o parágrafo e traduza com as suas próprias palavras, certo? Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Traduzir o parágrafo com as suas próprias palavras. Entenderam? Ok. Segundo ponto, super importante. Quando você lê o parágrafo, você vai se atentar para ver se você realmente compreendeu tudo que está ali escrito, todas as informações, para que você não deixe nenhuma informação de fora, certo? Então, você vai lá ler, né? Peraí, tá? Ele disse isso, isso, isso e isso. Então, pronto. Tudo isso aí eu vou ter que dizer quando eu for traduzir, certo? Então, você não pode tirar nada do que está sendo dito no seu parágrafo, certo? Então, não retire nada que foi dito no parágrafo, ok? Terceiro ponto, você não pode acrescentar nada ao parágrafo. Por quê, gente? Eu já vi coisa muito engraçada nessas situações. O aluno, às vezes, ele acha que se ele botar uma coisinha a mais, se ele acrescentar, se ele demonstrar que ele entendeu daquilo e quiser botar algo mais do que ele conhece sobre o assunto, aquilo vai ser considerado, ele vai ganhar uma nota melhor. Mas isso não é verdade. O professor, a pessoa que vai corrigir, ela não aceita isso. A única coisa que o professor quer, o professor que vai corrigir, é ver se você leu o parágrafo, se você corrigiu e se você disse a mesma coisa que está escrito. Deu para entender? Então, repetindo, uma tradução não precisa ser literal. Segundo, você não pode retirar nada do parágrafo. E terceiro, você não pode acrescentar nada. Ok? Muito bom, professor. Excelente. Uhum. É isso, né, pessoal? Com isso a gente conclui aí, né, as nossas dicas e orientações para a prova da UFSC. E você, seguindo essas orientações, com certeza vai estar muito bem preparado. Obviamente que você precisa ter toda uma bagagem de leitura da língua inglesa. A gente recomenda para que quem faça a prova com uma aula como essa, quem já tem um nível intermediário, um nível avançado que vá para a prova. Se você tem um nível básico, quase zero de inglês, você precisa, né, você deve ter visto no decorrer da aula, que você precisa, para ler um texto, para ler um parágrafo, para traduzir um parágrafo como esse, de uma base no inglês. Então, para isso, nós temos o nosso curso de inglês instrumental, nós temos o curso preparatório, que te dá toda essa base para que você chegue nessas estratégias de leitura, chegue nessas estratégias de prova de uma forma rápida, né? A gente tem toda essa preparação para os alunos do nível básico, e aí você realmente arrase também junto com a turma do nível intermediário e do nível avançado.
tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe aqui o seu like, que ajuda bastante a gente. E a gente se vê dentro da nossa próxima aula, aí no nosso próximo encontro, não é isso? Isso. Nós vamos estar sempre aqui, preparando material novo, fazendo novos simulados e ajudando a você a passar na sua prova. Bye! Um abraço. Tchau, tchau.